Esqueci meu pente, ó. Porra. Merda. E aí, galera? Chegando, vamos chegando, que eu estou em débito com vocês, né? Tempão aí sem falar sobre a lei de abuso de autoridade, bora falar. Muita coisa para comentar. Dá um tempo aí pra galera entrar. Vamos de praxe. 2, 3 minutinhos aí. Né? Deixa eu ver quem tá entrando. Manguinha desenrolado demais. Valeu, Cícero. É nóis. Tamo junto, parceiro. Quem mais? Cris 1613. Quem é essa aqui? Sei lá o que é isso mesmo, é? E aí, professor? Tamo junto, né? Deixa eu ver quem tá entrando. Simbora, trem bonito. Cuida. Doutor Paulo Júnior, boa noite. Gabriela V. Moreira de Souza. Oi. A melhor lei do mundo, é isso mesmo, a melhor lei do mundo. Boa noite, né, galera? Boa noite pra você do meu Instagram. Ih, caralho, verdade, sorteio da apostila, ó. Quem falou aí foi Yato, ó. Galera, eu esqueci, viu? Esqueci. Assim que eu acabar aqui a live, eu faço sorteio da apostila, viu? De fato eu esqueci. Verdade. Vou fazer, viu? Acabou a live aqui, chego aqui e faço o sorteio da apostila. Tá? Vamos lá, né? 11h03. Boa noite pra você do meu Instagram. Boa noite pra você que tá seguindo aí no canal do YouTube ou qualquer outro meio de comunicação audiovisual. Tá? Meu nome é Aires Barros, sou o seu professor de legislação extravagante. Estamos comentando a lei de abuso de autoridade, velho. Lei de abuso de autoridade. Meu namorado não perde um vídeo seu no YouTube. Beleza? Rossi Claire, tô te acompanhando aqui no ônibus, que massa, ó. Tá, vamos aqui desativar os comentários pra gente focar na aula, tá? Desativar? Show de bola. Vamos lá, galera. Nova lei de abuso de autoridade, sempre acompanhando pela nossa apostila comentada, lei de abuso de autoridade, tá? Vamos comentar hoje o artigo 14, o artigo 15 e artigo 16. Bora lá, né? O 14, na verdade, é para avisar que ele foi vetado, né? Professor, o que dizia o artigo 14? Falava assim, ó. O 14 falava, não fala. Falava, não fala. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar a fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima, sem o seu consentimento, ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal, com o intuito de expor a pessoa a vexame ou execração pública. Esse aqui era um crime, tá? Não foi aceito, digamos assim, pelo nosso presidente da República. Ele foi vetado. Professor, quais são as razões do veto? Tem na apostila, mas de forma bem resumida, de forma bem objetiva. É óbvio, galera, que tem a conduta do policial, por exemplo, que permite que fotografem ou filmem o preso. Como é que um policial na rua, diante de uma comoção social, vai impedir que profissionais, curiosos, pessoas comuns do povo façam isso? Ficava inviável, né, a aplicação desse dispositivo legal. E aí que o artigo 14 ele foi vetado, tá? E esse veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Beleza? Vamos seguindo. Aqui só uma caneta, velho. Canetinha aqui. Ó, o artigo 15 vai dizer assim, ó. Vamos lá, artigo 15. Na minha apostila é a página 25, tá? Página 25. Fala assim, ó. Constranger a depor sob ameaça de prisão
Ou seja, eu tenho um constrangimento sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar o sigilo. Olha que interessante. Primeiramente, ele fala do verbo constranger. Verbo constranger presente em vários tipos penais, por exemplo, crime de tortura e em vários outros tipos penais aqui da lei de abuso, que nos dá uma ideia de obrigar. Onde alguém vai obrigar outra pessoa a fazer algo ou deixar de fazer algo contra a vontade dela. Essa é a ideia de constranger. Agora, como é que ele constrange no caput sob ameaça de prisão? E ele não constrange qualquer pessoa. Perceba, ele não constrange qualquer pessoa. Constranger a depor, depoimento, sob ameaça de prisão. Pessoa que, em razão da função, ministério, ofício, profissão, deva guardar segredo ou resguardar o sigilo. A autoridade pública, delegado de polícia, o juiz, por exemplo, eles tentam obrigar aquela pessoa que tem o direito de não falar a falar. Como é que ele vai obrigar? Sob ameaça de prisão. Olha, se você não depor, eu prendo você. Beleza. Essa é a ideia inicial. Agora, eu quero aprofundar contigo um pouco. Por quê? Porque dentro desse dispositivo legal, é necessário comentar alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Isso aqui está ligado diretamente a alguns dispositivos do CPP. Por exemplo, lá no artigo 202 do CPP, vai trazer o seguinte texto. Artigo 202 do CPP. Artigo 202 do CPP. Fala assim, ó. Toda pessoa poderá ser testemunha. Nesse caso, né, nesse sentido, a testemunha tem o dever de falar a verdade. Ou seja, esse artigo 15 não se aplica a qualquer testemunha. Desculpa, tá? Esse artigo 15, foi mal, não se aplica às testemunhas. Esse artigo 15, logicamente temos exceções, mas não se aplicam como regra às testemunhas, porque as testemunhas têm o dever, sim. Têm o dever. Inclusive, se ela não fala a verdade, ela incorre em crime de falso testemunho. Tá? Portanto, regra geral, o artigo 15 caput não se aplica, né, ao artigo 202 do Código de Processo Penal, que fala do dever geral da testemunha. Tá? O que acontece? Esse dispositivo legal, ele se refere basicamente àquelas pessoas do artigo 206 e 207 do CPP. O artigo 206 e 207 do CPP tratam de regras diferentes. Fala assim o 206, olha só. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Beleza. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, né, ou descendente, a fim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fato e de suas circunstâncias. Tá? Nesse caso aqui, o artigo 206 do Código de Processo Penal vai tratar das pessoas que podem se recusar. Vou agora, de fato, para o artigo 207. O 207 vai tratar dos confidentes necessários, que aqui sim eu tenho uma estreita ligação, com o artigo 15 da nova lei de abuso. Aqui sim. Porque ele fala assim, ó. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício, profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o testemunho. Olha que interessante. Quando o artigo 15 da nova lei de abuso de autoridade ressalta
que é crime constranger a depor sob ameaça de prisão. Pessoa que em razão da função, ministério, ofício, profissão, deva guardar segredo, ele está se referindo diretamente a esse dispositivo legal. Ou seja, pega o teu material, coloca assim, ó, artigo 15, coloca uma setazinha e coloca assim, ó, artigo 207 do Código de Processo Penal. Esse artigo 15 se refere ao artigo 207 do Código de Processo Penal. Essas pessoas aqui, elas de fato, né, não podem, logicamente que se desobrigadas pela parte sim, mas como regra são proibidas de depor. E aí eu tenho vários exemplos aqui, ó. Exemplos. O advogado, né, de acordo com o artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da Ordem, né, pode se recusar a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre o fato relacionado com a pessoa de quem seja ou foi advogado. Tá? Um exemplo é o advogado. O advogado não está obrigado, é proibido, na verdade, proibido, né, de depor como testemunha de fatos que ele soube do seu cliente, por óbvio, né? Artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da Ordem, tá? Um outro exemplo, tá, galera? Um médico, isso mesmo. Resolução número 1931 de 2009. Vai falar no artigo 73, que é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O médico também não pode depor como testemunha, né? Não pode depor, tá? Outro exemplo, tá? Jornalista, né? Cadê jornalista daqui? Lei número 5250 de 1967. Também não está obrigado a depor. Tá? Um outro exemplo. Deputados e senadores, né? De acordo com o artigo 53, parágrafo 6º da CF. Vai dizer o seguinte, ó. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou neles receberem informações. Enfim, quando o artigo 15 da nova Lei de Abuso de Autoridade fala dessas pessoas, são as pessoas referidas no artigo 207 do Código de Processo Penal. Vou repetir os exemplos, tá? Advogado, médico, jornalista, que mais? Deputados, senadores, todos esses estão desobrigados a depor. Beleza? Artigo 15. Artigo 15, caput, comentado para você. Bora para o artigo 15, inciso 1. Desculpa, artigo 15, parágrafo único, inciso 1. Fala assim, ó. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 1. Da pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Artigo 15, parágrafo único, inciso 1. De acordo com a Constituição Federal, né, é direito do preso, é direito do acusado, do investigado, permanecer em silêncio. Artigo 5º, inciso, 63 da CF. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Né? O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência, né, da família e do advogado. É direito do preso exercer o seu direito ao silêncio. Quando a autoridade, por exemplo, né, durante o interrogatório, avisa, comunica, informa que é direito do preso, que ele tem, né, direito de permanecer em silêncio, uma vez que o preso ele invoca esse direito, a autoridade não pode prosseguir com as perguntas. Olha que interessante. Muito comum na prática, né, é quando um delegado de polícia ou na fase judicial, né, o juiz vai começar o interrogatório e avisa que é direito do preso, direito dele, permanecer em silêncio. E o preso faz a opção por permanecer em silêncio. Autoridade, Vossa Excelência, eu quero permanecer em silêncio. Eu não quero responder as perguntas. E mesmo assim a autoridade prossegue com as perguntas. E ele calado. E ela prossegue. E ele calado. Nesse caso, de acordo com o artigo, né, de acordo com o artigo 15, parágrafo único, inciso 1, é crime da nova lei de abuso de autoridade. É crime da nova lei de abuso de autoridade. Tá? Agora, tem que ser ressaltado um fato. O interrogatório, de acordo com o artigo 187 do Código de Processo Penal, ele é dividido em duas partes. Tá? Deixa eu abrir aqui o Código de Processo Penal para ler para vocês. Ele é dividido... Cadê? CPP... Vou botar bem aqui, ó. CPP. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte temos a qualificação, né, do interrogando. Qualificação do interrogando, né? E nesse ponto, o interrogando tem que dizer... Cadê? Só para abrir aqui, meu irmão. Só um minutinho. Artigo 187. É isso mesmo, ó. Artigo 187 do Código de Processo Penal. Fala assim, ó. O interrogatório será constituído em duas partes. Sobre a pessoa do acusado, sobre os fatos. Quando no interrogatório a autoridade se referir a perguntas sobre a pessoa do acusado, que esta está no parágrafo 1º, que fala sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce atividade, vida pregressa, né? Se já foi preso alguma vez, isso aqui ele está obrigado, olha interessante, vou até aprofundar isso, repetindo, tá? Só para você pegar o gancho que vou aprofundar esse tópico com você. Lembrei aqui de algumas informações. Artigo 15, parágrafo único, inciso 1. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer ao silêncio. Exercer seu direito ao silêncio. Beleza. Direito previsto na Constituição Federal. Direito previsto na CF. A autoridade, no momento do interrogatório, comunica o preso, ou acusado, ou investigado, seja lá o que for, você tem direito de permanecer em silêncio. A partir do momento que ele invoca esse direito, a autoridade não pode prosseguir com as perguntas. Se ela assim o faz, pratica crime. Agora, temos que aprofundar esse tópico. Trazendo aqui um pouco para o processo penal, nós temos lá no artigo 187 o seguinte texto. O interrogatório será constituído de duas partes. Sobre a pessoa do acusado e sobre fatos. Primeira parte é sobre qualificação, sobre sua residência, profissão, oportunidades sociais, tudo isso. Nesse tópico específico, olha que interessante, nesse tópico específico, o interrogando não pode mentir. A pessoa que está sendo interrogada não pode mentir. Nesse caso, ele deve falar.
sob pena de incorrer em crime. É isso mesmo, tá? Sob pena de incorrer em crime. Súmula 522 do STJ. Súmula 522 do STJ. Diz assim, ó. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que a situação de alegada de autodefesa. Ele não pode mentir. Nesse tópico específico, ele não pode mentir. E aí eu cito aqui para vocês, né, parte da decisão do STF, que fala assim, ó. O STF afirmou que a garantia constitucional de permanecer calado não engloba a utilização de identidade falsa perante a autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa. Segundo o Supremo, a garantia constitucional do artigo 5º, inciso 63 da CF, abrange somente o direito de mentir ou omitir sobre fatos, que é a segunda parte, que são imputados à pessoa, e não quanto à sua identificação. Em outras palavras, o acusado tem o direito de permanecer calado, protegido pelo artigo 5º, mas não possui, entretanto, o direito de mentir a respeito de sua identidade. Portanto, o artigo 87, parágrafo 1º do CPP, nesse ponto, que vai tratar da qualificação do acusado, o acusado, interrogando, o interrogado não pode mentir. Se ele mente, pratica crime. Se ele mente, ele pratica crime. Repito, se ele mente, ele pratica crime, tá? Ele pratica crime. Beleza? Na segunda parte, aí que já comentei com vocês, ele fala, né? A segunda parte será perguntado sobre se é verdadeira a acusação que lhe é feita, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular. Enfim, nesse ponto aqui, ele pode sim ficar calado. Nesse ponto aqui, ele pode sim ficar calado. Beleza? Artigo 15, parágrafo único, inciso 1, comentado. Bora para o artigo 15, né? Ah, tá. Olha que interessante. Cadê se eu acho aqui na lei de abuso? Ó. Olha que interessante. Sobre o direito ao silêncio, né? No teu material da nova lei de abuso, né? Tá na página 25. Eu coloquei uma informação importante. Coloquei assim, ó. Lei 12.850. Fala assim, ó. Na lei de organização criminosa, especificamente no artigo 4º, trata da colaboração premiada. O parágrafo 14 do mesmo artigo ressalta que nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, o direito ao silêncio. E estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Ó, vou aprofundar mais, tá? Vou aprofundar mais. Lá na lei de organização criminosa, nós temos a chamada delação premiada. Galera, deixa eu só ver aqui um negócio. Como é que tá aí o áudio pra vocês? Nem perguntei do áudio, né? Eu fui começar aqui a live e aí eu fiz um teste no áudio, tava um áudio meio ruim. O áudio tá bom, tá? Só pra reforçar aqui. O áudio tá bom? Tá, né? Show de bola. Show. Massa. Tranquilo. Show. Massa. Vamos lá. Lá na lei de organização criminosa, nós temos a colaboração premiada, né? Que consiste em um acordo feito entre o Estado, né, na pessoa do delegado de polícia ou juiz, ou MP, juiz não, tá? Repito, juiz não, delegado MP, fazem um acordo com o colaborador, né? Em troca disso, o colaborador dá informações, e o Estado cede prêmios. Massa, show. O que acontece? Nesse caso, quando o colaborador ele se compromete, ele firma o acordo de colaboração com as autoridades, ele renuncia seu direito ao silêncio. Sabia disso? Ele renuncia seu direito ao
silêncio. Ele renuncia seu direito ao silêncio. Quando ele se presta a esse papel de colaborar com a justiça, ele renuncia seu direito ao silêncio. Deixa eu só abrir aqui a lei para vocês. Cadê? Professor! Cadê? Cadê a lei? Cadê? Porra, 12.150, abri aqui. Ó, lei 12.000. Abri aqui, tá? 850. Artigo 14, artigo 4º, parágrafo 14. Artigo 4º, parágrafo 14. É isso mesmo. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará na presença de seu defensor o direito ao silêncio. Estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Estará ao compromisso de dizer a verdade. O que acontece? A testemunha, né, quando ela mente, ela pratica o crime de falso testemunha, tá? Ela não pode mentir, tá? Beleza. A pergunta é, quando o colaborador mente, dentro da colaboração premiada, porque perceba, ele se obrigou a dizer a verdade, ele renunciou ao seu direito ao silêncio, ele assumiu o compromisso. Se ele mente, ele pratica o crime do artigo 342 do Código Penal, né, que é o crime de falso testemunho, ele pratica o crime de calúnia, ele pratica o crime de denunciação caluniosa? Não, nenhum desses crimes. Nenhum desses crimes. Se o colaborador, dentro da colaboração premiada, mente, se ele mente, ele pratica crime lá do artigo 19 da própria lei de organização criminosa, que fala assim, ó, imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal, a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Professor, por que é esse crime e não os demais? 2 motivos. Primeiro, princípio da especialidade. Temos na lei especial uma conduta específica para esse caso. Segundo ponto, dolo do agente. Aqui eu tenho um elemento subjetivo específico. Ele fala assim, ó, imputar falsamente, vírgula, sob o pretexto de colaboração com a justiça. Então, se o colaborador mente, se ele falta com a verdade, dentro da colaboração premiada, ele pratica esse crime do artigo 19. Show de bola! Show, galera! Show demais! Muito bom! Muito bom! Beleza? Tá. Artigo 15, parágrafo único, inciso 2. Fala assim, ó. Incorre na mesma pena, agora é o inciso 2, tá? Quem prossegue com o interrogatório. 2. De pessoa que tenha optado por ser assistido por seu advogado ou defensor público, sem a presença de seu patrono. De novo. De pessoa que tenha optado por ser assistida por seu advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono. Vamos lá. No inciso 2 é diferente. Ele quer falar. Perceba, tá? Lá no 15 caput, está relacionada a pessoas que são proibidas de depor. Artigo 207 do Código de Processo Penal. O parágrafo único, inciso 1, fala da pessoa, né, que foi presa eventualmente, e aí a autoridade está interrogando.
Só que a autoridade comunicou que ela tem direito de permanecer em silêncio e mesmo assim prossegue com o interrogatório. Não pode, é crime. 2. Agora é o 2. Da pessoa que tem optado por ser assistida por advogado ou defensor público. Aqui é diferente. No inciso 1, ela não quer falar. No 2, ela quer falar, mas na presença do defensor. Se ela fala, eu quero falar, autoridade. Seu polícia, eu quero falar, mas eu quero meu advogado. Eu quero um defensor público. E se a autoridade prossegue, pratica crime. E se a autoridade prossegue, pratica crime. E aí, galera, que eu quero entrar aqui, vou entrar, tá? Eu vou entrar nesse tema polêmico. Eu vou entrar nesse tema polêmico, tá? O que acontece? Existe uma divergência, né, na doutrina se a presença do advogado, da defesa técnica, ela é obrigatória na fase policial. Na fase de interrogatório policial. Existe sim essa divergência. Não é um assunto pacífico. Existe sim essa divergência. Existe. O que é que acontece? Parte da doutrina entende que, depois que foi acrescentado aquele dispositivo lá no Estatuto da Ordem, né, que o advogado pode sim acompanhar o seu cliente, inclusive na fase policial, alguns doutrinadores passaram a entender como obrigatória. Outros não. Outros não. Quem entende que não, ele se fundamenta na súmula vinculante número 5 do STF, né? Que fala que a falta de defesa técnica no processo administrativo não ofende a CF. Nós temos essa divergência. Eu lendo hoje o livro do professor Renato Brasileiro de Lima, tá? Até aqui hoje. E ele trouxe uma informação interessante que eu quero compartilhar com vocês, tá? Quem não conhece, o professor Renato Brasileiro de Lima é um dos grandes nomes da atualidade, né? Há muito tempo, na verdade, mas vem se destacando aí nos últimos anos, dando cursos aí para ministro do STF, dando cursos aí para ministros, enfim, para auxiliares, né? Para assessores de ministros, foi mal, palestras, enfim, o cara é muito foda, muito top. Tá? Enfim, eu vou ler aqui para vocês uma parte, tá? Um trecho do livro dele que eu acho interessante. Ele falou assim, ó: nova lei de abuso, tá? Autoridade, editora Jus Pódio. Fala assim, ó: de maneira categórica, aspas, tá? De maneira categórica, o novo tipo penal passa a tipificar a conduta do agente público que prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença do seu patrono. Ora, ele fala, interpretando a contrário senso, a referida figura delituosa parece não haver dúvida de que, doravante, optando interrogando pela presença de um defensor, não mais se poderá admitir a realização de nenhum interrogatório sem a presença deste, nem mesmo aquele realizado em sede policial. O que é que nos dá a entender aqui a doutrina do professor Renato Brasileiro? Que se mesmo na fase de sede policial, o interrogando ele decide que só vai depor, só vai falar na presença de seu advogado, isso se torna um direito dele. Aí, nesse caso, se torna obrigatória a presença do defensor, a presença do advogado. Repito, tá? Assunto novo, assunto divergente, mas é uma posição que eu considero interessante. Ora, se a lei garante que é direito dele o silêncio, se a lei garante que é direito dele ser acompanhado por advogado e que ele não pode, né, ele não pode aí, que ele pode, invocar esse direito para depor na presença do seu defensor, aí sim faz-se necessária a presença obrigatória do defensor, tá? Interessante,
posição interessante, né, que está na página 177, Nova Lei de Abuso de Autoridade, professor Renato Brasileiro de Lima, que é uma das minhas referências aí nas aulas de concurso público, né? Tá? Portanto, artigo 15, inciso 2, comentado, tá? Bora para o 16. O 16 é interessante, cara. O 16 fala assim, ó. 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso, por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Duas condutas no caput. Deixar de identificar-se é uma conduta omissiva, anote desde já, é um crime omissivo próprio ou puro, ou identificar-se falsamente. São duas condutas no caput. Uma omissiva e uma comissiva. Uma omissiva, onde ele deixa de agir, e uma comissiva, onde ele age. Tá? Onde ele age. O que acontece? É um direito constitucional também, previsto no artigo 5º, inciso 64. É um direito do preso que tem de identificar os responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Direito dele. Tem que saber. Quer dizer, professor, que no momento da prisão do bandido, do safado, do vagabundo, se ele quiser saber o seu nome policial, tem direito? A lei fala. No momento de sua captura, flagrante, né, que constitui uma das fases, né, da prisão flagrante. No momento da detenção ou prisão, é outro momento, mas a captura sim. É direito dele. Se você deixa de se identificar, crime. Se você identifica-se falsamente, crime também. Duas condutas. Primeira delas, crime omissivo próprio ou puro. Portanto, não admite a tentativa. Na segunda, quando ela é feita na forma verbal, identificação falsa, também não se admite a tentativa. Porque é um crime unissubsistente, né? É um crime unissubsistente. Beleza? Parágrafo único diz assim, ó. Incorre da mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Tá? Aqui é diferente. Aqui, além de identidade, fala de cargo ou função. Você é, por exemplo, escrivão de polícia e diz para o preso que é o delegado de polícia. Crime. Beleza? Tranquilos, e aí eu quero aprofundar mais um pouco contigo. Vamos lá. Se você, policial, prendeu em flagrante no momento da captura, não se identificou, ou identificou-se de forma falsa, você pratica crime. Artigo 16. Pergunta é, e se um particular, olha que interessante, se um particular prende alguém em flagrante e diz que é a autoridade pública, qual crime ele pratica? Olha que interessante isso. Perceba, tá? Você, autoridade pública, deve prender em flagrante. Você, autoridade, deve. Qualquer do povo, pode. Imagina que qualquer do povo, prendendo em flagrante, se identifica como autoridade pública. Ei, sou policial civil, tá preso. E aí, essa conduta configura algum tipo penal? Essa conduta configura algum tipo penal? Qual? Usurpação. Qual conduta pratica
Qual conduta pratica a autoridade, o particular, que no momento da prisão em flagrante, tá? Prisão em flagrante, ele pode. Qual conduta pratica o particular que nesse momento ele efetua a prisão em flagrante, podendo, obviamente, mas diz ser funcionário público. Opa, sou policial civil. Anote no seu caderno. Muito bem, viu? Pratica contravenção penal. Viu ali, Ribeiro, né? Parabéns, Ribeiro. Muito bem. Contravenção penal. Artigo 45 da Lei de Contravenção Penal. Fingir-se funcionário público. Cuidado, não é usurpação de função pública. Cuidado, não é usurpação de função pública. Perceba, eu estou falando de prisão em flagrante. Qualquer do povo pode. Qualquer do povo pode. Essa atribuição de prender em flagrante não é exclusiva de policial civil, não. Qualquer do povo pode. As autoridades devem. Agora, mudando o exemplo. Se ele efetua uma prisão preventiva, munido ali, embora de um mandado de prisão, né? E ele se identifica como policial civil, aí sim é usurpação de função. Aí sim, porque ele está usurpando uma função pública. O fato de executar uma prisão em flagrante é um ato funcional. Desculpa, estava falando não. Uma prisão preventiva é um ato da autoridade pública específica. Nesse caso, como ele pratica, como ele usurpa, né, o exercício da função, aí sim é usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal. Repetindo, se for prisão em flagrante, qualquer do povo pode, é contravenção penal. Se for prisão preventiva, temporária, que ali sim tem, né, tem ali o mandado de prisão, dirigindo a autoridade, né, policial, aí sim é usurpação de função pública. Beleza? O que diz o artigo 45 da contravenção penal? Fingir-se funcionário público. Fingir-se funcionário público. É isso. Dúvidas? Galera, é o seguinte, ó. Nossa semana do carnaval. Aliás, na semana do carnaval. Aliás, durante o carnaval, durante o carnaval, vou fazer lives em um Instagram privado, tá? Vou responder 120 questões de diversas leis. LEP, abuso de autoridade, drogas, tortura, hediondos, GCRIM, Maria da Penha, tá? Maria da Penha, né? Vou fazer tudo isso em uma live privada, tá? Privada. Cada aula custa R$10. O pacote com as 3 aulas, com as 4 aulas, custa R$30, tá? R$30. O aluno participa de um Instagram privado, participa de um grupo no WhatsApp privado, e durante a semana do carnaval, durante a semana que antecede, né, o carnaval, eu vou fazer lives privadas para eles também, sobre os principais pontos dessas leis. Beleza? As questões não, tá? As questões são exclusivas para o curso do carnaval. Repetindo, durante o carnaval vou fazer lives privadas. 4 lives. Sexta, sábado, domingo e terça. Sexta, sábado, domingo e terça. 120 questões. 30 questões cada dia. 30 questões cada dia. Assuntos: tortura e hediondos, drogas e LEP,
lei de abuso, Maria da Penha e Jequim. São 7 leis, salvo engano. São 5, 6, 7 leis, salvo engano, tá? Cada aula R$10, pacote completo até segunda-feira, R$30. O aluno recebe aí 120 questões, material de apoio, além de lives exclusivas durante a semana do carnaval, tá? Salvo por 24 horas, tá? Fica salvo por 24 horas. Essas lives, tá? Não vão pro YouTube, não vão ser aqui no público, serão em lives privadas, tá? Se tiver interesse, manda um direct que eu te mando lá um banner com as informações que você precisa para participar da nossa live. Show de bola! Cris, fica salvo por 24 horas, tá? Salvo por 24 horas. Manda um direct para mim, Francisco. Beleza, galera? Para quem tiver interesse, nova lei de abuso de autoridade, R$20, Colégio Tiradentes Centro, comentada artigo por artigo. Atualizações 2019, incluído o pacote anticrime, todo comentado para você de leis extravagantes. Show de bola! Cabelão, ó. Dúvidas, manda. Preciso dormir, que amanhã eu tenho, ó, ferro. Show, Celso. Tamo junto, meu irmão. Rick, eu vou te mandar lá no privado, viu? Quero também, tamo junto, tamo as duas. Valeu. Sorteio. Galera, vou encerrando a nossa live. Fazer o sorteio aí, beleza? Fazer o sorteio. 44, a galera acha que eu brinco de ganhar tempo. Galera, eu sou humano, tá? Meu dia tem 24 horas. Galera quer que eu dê aula manhã, tarde e noite, faça live todos os dias, comente 44 leis, 30... Ai, por favor. Galera acha que eu sou um robô. Comenta 44 leis, ó, otária. Ai, meu Deus do céu. Quem fala aí... Beleza? Vou descansar, tá? Vou dormir. Eu durmo, tá, galera? Eu durmo. Acordo 5 da manhã também, tá? Vou fazer o sorteio agora, vou descansar, deixar vocês aí em paz. Show de bola! Quem assistiu a live, me marca no Instagram, bate o print, faz tudo aí, me marca pra gente continuar disseminando, né, os conhecimento de um modo geral. Beleza? Valeu!